Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Amém. Eu só tenho um inimigo aqui, é o relógio. Pode sentar. Eu vou ter 1h20, 1h15 minutos com vocês. E eu gostaria que Deus multiplicasse cada minuto, sabe, pastor? Porque eu dou esse testemunho, eu consigo dar ele em 5 minutos, né, André? Consigo dar ele em 20 minutos, consigo dar ele em 2 horas. E se me der 5 horas também, eu dou ele em 5 horas. Mas o Senhor me chamou também para pregar o Evangelho, né? E o Evangelho, ele é mais importante do que qualquer testemunho. Então, no Vale de Baco, eu fui convocada e vocacionada, obrigada, irmão, para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Por isso que é tão apertado esse relógio aqui com a gente. Tem uma igreja lá no Haiti, que quando aconteceu aquela tragédia, né, acho que foi um tsunami, não sei se foi um terremoto, agora eu não lembro, deu um branco aqui, eu falo com tanta experiência, agora eu não lembro. É terremoto? É. Foi o tsunami, gente? Foi terremoto, foi em 2010. 1.500.000 pessoas ficaram desabrigadas, 200.000 pessoas morreram, 300.000 pessoas ficaram feridas. E o pastor aqui, nosso brasileiro, foi lá ver essa igreja, foi visitar a igreja, principalmente na cidade de Porto Príncipe, porque é a cidade mais destruída. Não havia pedra sobre pedra naquele lugar. E ele foi preparado para encontrar uma igreja adoecida, uma igreja frustrada com Deus, né, diante de tanta tragédia, uma fatalidade tão grande. E quando ele chegou lá, a igreja estava reunida, não tinha tempo, e eles glorificavam a Deus, exaltavam o Senhor. E no outro dia ele foi avisado que o culto ia começar às 6 horas da manhã e ia terminar 1 hora da tarde. Ele teria 5 horas para pregar. Quando eu ouvi essa história, eu falei assim, poxa vida, olha, eles levavam latas para poder sentar. A igreja que ele achou que ia encontrar, ele encontrou uma igreja triunfante, uma igreja que glorificava o Senhor. Diante de tanta tragédia, um povo que reconheceu o Deus que eles serviam, reconheciam. E ele resolveu então andar pela cidade de Porto Príncipe. Ele foi subindo, vendo a destruição, já estava chegando muita coisa da ONU, água que não tinha que tomar, água potável, roupas. E ele escutou uma vozinha, uma voz de longe, cantando na língua deles. E ele se aproximou, e era uma senhora que devia ter mais ou menos seus 60 anos de idade. Ela havia perdido tudo, ela havia perdido toda a sua família, ela estava sozinha. E ela estava de joelhos, com as mãos para cima. E o louvor que ela cantava é um que a gente conhece muito, mas da boca dela, ele saía perfeito, e ela cantava assim: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olha onde estava a esperança daquela mulher. Estava naquele que vive. Eu acho que se fosse aqui essa tragédia, pastor, eu falo que o crente brasileiro, ele é muito mimado. Ele estaria cantando outro hino: restituir, quero de volta, que é meu. A igreja brasileira está estragada, gente. E está difícil pregar no meio desse caos, tá? Então, quando eu vi essa história, eu quis estar lá por 2 motivos. Para mim ver essa igreja apostólica de perto
E para mim ter essas 5 horinhas para me pregar ia ser muito bom. Rapidamente, quero compartilhar com vocês o que Deus pôs no meu coração. Está em Gênesis 25. Gênesis capítulo 25, verso 29 e o verso 30. Quem encontrou, pudesse levantar rapidamente. E pode abrir em Hebreus também, capítulo 12. Gênesis 25, nós vamos ler o 29 e o 30. E o Hebreus, do capítulo 12. Estou mandando vocês abrirem, mas eu não abri o meu ainda não. Agora eu abri. Vem, vamos lá em Gênesis. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Agora lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14 ao 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Continua falando o nosso coração. Senhor, nos ajude, meu Pai, a compreender a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Eu já caminhei com vocês durante o testemunho naquilo que já estava no meu coração em relação à palavra. O que nós lemos aqui em Gênesis é uma história que para muitos é conhecida, né? Quando Rebeca gerou dentro dela Esaú e Jacó, gêmeos, dentro delas eles já brigavam. Haviam 2 nações dentro do ventre desta mulher. E ela perguntou a Deus por quê? O que estava acontecendo? E o Senhor falou: há 2 nações no teu ventre, e o maior servirá ao menor. As crianças nasceram, e os gêmeos, Esaú saiu primeiro, e Jacó nasceu agarradinho no calcanhar de Esaú. Por isso colocaram o nome dele de usurpador, Jacó. As crianças cresceram. Isaac gostava mais de Esaú. Era um homem de caça. Trazia cabritos, boas caças para bons guisados para o pai. Rebeca gostava de Jacó. A Bíblia não fala nem o que Jacó fazia. Jacó era um homem simples. Mas a Bíblia não menciona muito sobre Jacó. O que ele era, quais eram os talentos dele. Só que Rebeca e Jacó estavam tramando algo. Como Rebeca gostava mais de Jacó, a bênção da primogenitura era algo muitíssimo importante. E só o filho mais velho, o primogênito, tinha direito a ela. Dava direito a este filho mais velho a herdar o dobro dos bens do pai, a herdar o sacerdócio do pai, a ser o chefe da clã, daquela tribo. Era uma bênção muito importante. E mais do que isso, iria fazer parte da descendência, da genealogia onde Cristo haveria de nascer.
Então Deus sempre deu muita importância à genealogia. Quando a gente começa a ler a genealogia, não vai pular, né? E fulano, gerou Beltrano, gerou Ciclano. Mas isso era muito importante, porque está contado ali desde Gênesis, de onde viria Jesus. A bênção era de Esaú. Mas Jacó tramou contra o seu irmão. Esaú veio de uma caça, estava muito cansado e com fome. Jacó então preparou um prato de lentilhas. E Esaú olhou para aquilo: me dê, que eu estou faminto, estou cansado e morto de fome. A gente costuma dizer isso: eu estou morrendo de fome. Jacó falou: eu te dou, se você me vender a tua primogenitura. Eu faço um negocinho com você. O que Esaú fez? O que me vale essa bênção se eu estou morrendo de fome agora? Passou para Jacó. Ele comeu o prato de lentilhas, se fortaleceu. Só que na hora de receber a bênção, Jacó foi, se vestiu de Esaú com pelos de cabrito, porque Esaú era peludo. E a mãe então planejou tudo direitinho, ensinando o filho a mentir, né? A Bíblia não esconde nada, né? Até as coisas erradas, né? Tá tudo ali. Tá igual meu livro no Vale de Baca, até as coisas erradas tá nele. As minhas fraquezas, tá tudo ali. Aonde Deus mexe, né? Onde Deus precisa nos mexer nas estruturas, né? E a Bíblia é a mesma coisa. Homens que falharam, mas homens que Deus usou, homens que Deus transformou. Jacó fez tudo isso. Foi muito errado. Na verdade, eles queriam ajudar Deus, dar uma mãozinha para Deus. Deus já tinha dito que haviam duas nações naquele ventre e o maior serviria o menor. Já estava determinado por Deus. Não precisava Rebeca e Jacó ajudar nada. Essas coisas iriam acontecer naturalmente, porque Esaú era profano. Esaú não estava nem aí para as coisas de Deus, para as bênçãos espirituais. Não precisava Jacó ir à frente e ajudar Deus. A gente tem mania de fazer isso. A gente estraga tudo quando a gente faz isso. E tudo isso aconteceu. Jacó pegou a bênção. Aí veio Esaú então para receber a bênção do pai. Só que quando o pai veio, Esaú chegou, o pai estava cego, Isaac não enxergava mais. Então Jacó se passou por Esaú. Quando Esaú chegou com a porção, um guisado para o pai comer e abençoar, para dar a bênção da primogenitura para ele, Isaac levou um susto. Mas eu já dei a bênção para o que teve aqui antes de você. E era o irmão. Essas coisas eram muito sérias. Esaú chorou: pai, mas não restou nada para mim, uma bênçãozinha. Não tem nada que você pode me dar? Não tenho. Não tem mais nada para você. Agora é do teu irmão. A palavra fala que Esaú chorou muito. Quando nós vamos lá na carta aos Hebreus, o autor dessa carta, ele diz isso, né? Que ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar, um prato de lentilhas, vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis, se querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O que isso é para nós, igreja? É o que nós temos visto, é o que nós temos observado, e nós mesmos fazemos isso várias vezes. O que tem sido o nosso prato de lentilhas? O que tem sido tão especial a ponto de abrirmos mão daquilo que é importante para Deus na tua vida e temos trocado? E todos os dias temos trocado. Examine você mesmo. O que tem sido o teu prato de lentilhas? Eu tenho visto muito jovens no namoro,
namoro, mulheres, homens no casamento. O adultério tem se alastrado dentro da nossa igreja. A pornografia. São coisas tão destruidoras, tão letais, que na hora, como Esaú, não leva em conta as consequências disso, talvez para o resto de uma vida. Se troca a bênção da salvação por coisas tão passageiras. E o diabo, como um oportunista, ele não vai perder tempo com você. O diabo não brinca de ser diabo. Ou você rompe com o pecado de uma vez por todas, ou o pecado vai te dominar. A palavra fala aqui de santidade. Quando nós trocamos a bênção de Deus por lentilhas, por nada, simplesmente para satisfazer a fome daquele momento, nós perdemos a santidade. Nós estamos trocando a nossa vida na presença de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. E quantas vezes nós brincamos com isso? Nós não prestamos atenção o quanto isso é sério. Que Deus é santo, santo, santo. Deus nem sequer pode ouvir o pecador. Que isso, Maristela? É assim, não ouve. Só se ele se arrepender. Os braços de Deus não estão encolhidos para que não possa salvar, nem os ouvidos estão tampados para que não possa ouvir. Mas os teus pecados fazem divisão entre eu e vós, e eu não posso vos ouvir. Não nos arrependemos, continuamos a trocar, todos os dias trocamos, nem entendemos mais o que é santidade. Todo o contexto de uma vida cristã, a base dela todinha está na santidade, na santificação. O que é isso? É nos separar, é sermos separados deste mundo, é nos separarmos do pecado. O que é pecado? É aquilo que te separa de Deus, é aquilo que diminui o teu relacionamento, aquilo que entristece o Espírito Santo. E você sabe o que é. Você sabe. Você sabe quando você entristece o Espírito Santo. E se você não parar agora, não parar de ficar trocando com o diabo, brincando com o pecado, o Espírito Santo vai continuar entristecendo. E sabe o que acontece quando ele já se entristeceu demais? Ele se apaga. Ele fica inoperante dentro de você. E sabe qual é o perigo disso? Quem vai te convencer do pecado? Quem vai te convencer de alguma coisa? Somente Ele pode fazer isso. E qual é o destino final? Inferno. Sofrimento eterno. E nós vamos vivendo nossa vida assim, como se fosse uma brincadeira, sofrendo, vivendo muitas vezes na mediocridade de uma vida cristã. Esquecemos de olhar para a cruz, de entender a mensagem, de buscar entender o que é a mensagem da cruz. Na cruz está tudo consumado para que eu tenha uma vida plena, para que você tenha uma vida plena com Ele. Aqui, a começar aqui agora, uma vida abundante. Não é uma vida sem sofrimento, não é uma vida sem luta, e nem podemos ficar sem as lutas, sem o sofrimento. Porque a nossa fé precisa ser forjada. E a fé, a prova da nossa fé, a provação é pelo fogo. E o fogo, a provação, é o que faz a nossa fé crescer. É o que nos torna mais fortes, resilientes. O que nos dá uma fé inabalável são os nossos vales.
são os nossos desertos. Então vamos parar de reclamar quando Deus te levar para o deserto, porque de tempo em tempo Ele precisa fazer isso. É necessário para você e para mim, senão nós não vamos chegar no céu. Ele faz isso por amor. Mas mesmo nos vales, nós temos em Cristo Jesus uma vida abundante para viver, uma vida plena para viver. É isso que eu tenho aprendido com Ele. Mas essa vida plena e abundante, qual que é o sacrifício? A sua cruz. Negar-se a si mesmo, renunciar tudo. Em vez de trocar as tuas bênçãos espirituais por lentilhas, talvez bênçãos materiais, você tem buscado tanto para essa terra, que talvez aquilo que você tem trocado, aparentemente é até bom, mas te afasta de Deus. Peça a Deus para te afastar até daquilo que parece que é bom, até daquilo que é bom, mas que vai te afastar dele. Ora, Senhor, para te dar discernimento para você se afastar de tudo que te afaste dele, para que você possa chegar. Então, em vez de ficar trocando as tuas bênçãos por coisas dessa terra, que vão ficar nessa terra, comece então todos os dias a se separar, a se santificar, a morrer, a cada dia, a cada dia. Fuja do pecado, não dê lugar ao diabo, fuja da tentação. Você consegue. Se está lá no computador, se está lá naquela caixinha de inbox, naquele reservado, onde você conversa ali e você acha que aquilo ali é só teu e da outra pessoa que está conversando, não, o Espírito Santo está ali. Ele está vendo, ele está contemplando, está se entristecendo. Rompa com aquilo, rompe. E sabe como que se rompe com o pecado? Não é devagarzinho, não, é de uma vez. Se é adultério, rompe de uma vez, para valer. Se é mentira, rompe de uma vez. Pecado se rompe de uma vez. O resto é com o Espírito Santo. Ele vai te dar tudo o que precisa. Todos os recursos para você vencer está nele. Então, ai de nós, ai de mim e ai de você, se apagarmos o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo, porque é Ele que faz tudo. Até você estar aqui hoje, foi Ele que te trouxe. Para que Ele viesse, Jesus teve que subir, para que Ele operasse. E é tudo isso, é Ele que está fazendo, toda a obra de salvação. Ele está agora separando uma igreja dentro de todas as igrejas, separando uma igreja, um povo que lhe é fiel. E este povo foge do pecado. Esse povo ama a mensagem da cruz. Este povo está com os olhos fixos na eternidade. Este povo já não vive mais aqui. São forasteiros, são peregrinos. Acorda, igreja. Você quer ser parte deste povo? Olha para a cruz. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para isso. Ele está gemendo pela tua vida. Ele chora por você. Ele vai até o fim, se você quiser. Se você... não é fácil. Não, é impossível. É impossível. Mas é o Espírito Santo que faz. Para nós, tudo é impossível, queridos. Mas para Deus, nada é impossível. Deus opera tanto querer como efetuar em nós. Nós só precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Não deis lugar ao diabo. A escolha é sua. Está diante de vós a bênção, a maldição, a morte e a vida. Escolheis, pois, a vida de Cristo. Para que vocês tenham a vida de Cristo em vós, Jesus fala: beba do meu sangue, coma da minha carne. O que é isso? Seguir os passos de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro caminho, não tem atalho.
Chega desse evangelho de bagunça, de lambança, de facilidades. Chega disso. Abre os olhos. Aquilo que você não consegue ver, peça ao Espírito Santo que você vai ver. Eu vou te dizer uma coisa. Aqueles que já estão vendo, estão sofrendo. Estão sofrendo muito. Porque estão vendo um povo perdido dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Mas estão lutando. Estão lutando pelo evangelho. Nem que seja de boca em boca, nem que seja de porta em porta, no emprego, no trabalho, dentro de casa, mas estão fazendo a diferença. Entenderam o que é ser sal, entenderam o que é ser luz nessa terra. Fica de pé, igreja. Feche os teus olhos. O Senhor te chamou para ser luz, para ser sal. O Senhor te chamou para ser adorador. O propósito dele com você no vale, no seu vale de Baca, no seu vale de lágrimas, é de te transformar num adorador. Porque como adorador você vai viver uma vida tão excelente, que nada vai te causar impacto mais. Mas o teu amor por Deus vai estar acima de todas as coisas. E teu amor ao próximo vai sinalizar o reino de Deus neste mundo. É o que mais precisamos, igreja, de amor. O amor está acabando. O amor já esfriou no coração de muitos. E o que mais a igreja de Cristo precisa sinalizar nessa terra é o amor. Que você possa deixar o Espírito Santo fazer isso através de você. O Deus que você serve, Ele é missionário. A Bíblia que você carrega é uma Bíblia missionária. O Cristo que sujou os pés nessa terra, Ele veio numa missão. Ele é missionário. Você é missionário. Se você entendeu isso, se você é um missionário, deixa o fogo do Espírito Santo arder na tua vida. Restaura o altar, para que este fogo venha e caia e te encha dele, do Espírito Santo, fogo consumidor. Restaura o altar. Que teu altar seja restaurado. Confessa ao Senhor os teus pecados. Peça perdão. Quer uma vida transformada? É assim que ela começa. Com a mente alinhada à palavra de Deus. Não conformeis com este mundo. Não tome forma dele. Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Assim vocês vão poder experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a tua vida. E aquilo que para você não é a sua vontade, que é a sua vontade, mas não é a dele, você vai passar então a ter a mesma vontade que o seu Deus tem para você. Porque a palavra fala que a tua felicidade esteja em Deus. E Ele fará o que deseja o teu coração. Porque o teu coração vai desejar a vontade dEle. Pedireis tudo o que quiseres e recebereis. Porque você estará em Cristo e você vai pedir o que Ele tem para você. Não tem erro. Dentro desse evangelho não há crente frustrado. Feche os teus olhos. Alguém aqui que gostaria hoje de caminhar com Cristo? Sair dessa vida de mediocridade? Talvez já está numa vida cristã já há anos, mas não sente gozo, não sente prazer, não sente plenitude, não sente a presença de Deus. E gostaria hoje, Senhor, eu quero Espírito Santo. Levanta tua mão de onde você estiver. A igreja de olhos fechados quer começar uma nova vida com o Senhor hoje. Quer romper agora com os pecados, com os laços que te prendem, que te atrapalham. Amém. Pode abaixar a tua mão. Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero uma vida transformada, Senhor. Levanta a tua mão de onde você estiver. Amém. Pode abaixar a tua mão. Glória a Deus. Senhor, eu quero uma vida com o Senhor. Eu quero viver este evangelho de verdade, Pai.
não aguento mais essa hipocrisia. Senhor, comece por mim, ó Pai. Eu quero. Alguém mais quer entregar a tua vida ao Senhor? Não estou perguntando que quer aceitar Jesus, porque isso está tão banal. Tem muito crente que aceitou Jesus há 30 anos e a vida continua a mesma, não mudou. Estou perguntando se você quer ter um encontro verdadeiro com Cristo e quer sinalizar agora no mundo espiritual com as tuas mãos levantadas. Senhor, eu quero essa vida nova. Senhor, eu estou aqui. Comece em mim, Senhor. Mas alguém quer fazer essa aliança? Amém. Pode abaixar a tua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, abraça essas pessoas. É a responsabilidade da igreja cuidar. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade. Pode assentar. O pastor Riane falou que eu podia ir até 9h30. Ó, pastor, 9h34. Passei 4 minutos. Obrigada, igreja. Deus abençoe você.